capítulo 6, texto da Bíblia muito precioso, que sempre fala conosco, porque é pão, né? A palavra de Deus é pão, e o pão, você não deixa de comer o pão no outro dia, porque comeu no dia anterior, não é verdade? Eu ando quilômetros para achar um pão gostoso, e aqui a gente de vez em quando tem um pão gostoso aqui, o bispo de vez em quando vem aqui, a gente come um pãozinho junto, e o pão é sempre pão. Então, mesmo que a gente já tenha ouvido, né, por tantas vezes na vida de crente, a história da multiplicação de pães e peixes, sempre temos fome. Diz assim a Bíblia: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então disse Jesus: faça o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus, quando ele teve nessa história, estava com aquele povo todo, e aquele povo que estava ali em volta de Jesus, era um povo sofrido, era um povo que estava perdido, se perguntando se Deus estava com eles de fato. E aqui esse cenário, Jesus vê essa grande multidão, e a multidão estava cansada. Porque um pouco atrás, depois que a gente leu lá no capítulo 6, lá do versículo que após estas coisas, Jesus estava pregando para aquele povo há bastante tempo. O povo estava escutando lá há bastante tempo, e ele fez essa obra da palavra na vida deles, e ele também gostaria não só de fazer um milagre, mas ensinar a verdadeira natureza espiritual da sua presença como o pão da vida. E ali no versículo 5, quando a gente lê, assim: tendo Jesus a levantar os olhos e percebendo a grande multidão vinha ter com ele, falou para Felipe: onde compraremos pão para todos estes comerem? Multidão faminta, física, espiritualmente faminta. Aquele povo não era um povo abastado, porque quem naquele tempo seguia Jesus, se era de posição, ficava escondido.
Se não tinha nada a perder, e se não estava ligando para mais nada, estava ali seguindo Jesus no meio daquele povo, sem se importar com o que iam falar, com o que ia pensar, mas estavam ali todos. Mas era um povo de Jesus, é o povo simples de Jesus. Estava com eles, não tinham vergonha, não tinha nada a perder, coisa nenhuma, né? Esse cântico que nós cantamos por último aí, que ele é nosso tesouro, né? Tem uma parte que ele fala assim: eu te dou tudo o que tenho. Eu, quando falo te dou tudo o que tenho, eu, às vezes dou risada, né? O que a gente tem, né, nesse mundo? Não temos nada. Tudo que tem, o que eu tenho? O que você tem? Alguns cacarecos, né? Alguns carros lá enferrujando, alguma casa que a traça está comendo, alguns trocados lá no banco um pouquinho a mais do que os outros, mas é isso que nós temos. E o cântico diz: eu encontrei o meu tesouro. E é o tesouro que nós encontramos que nos torna ricos. Não é verdade? Olha que esse cântico é muito precioso, viu, Cleide? Né? Eu encontrei o tesouro, esse tesouro que nos torna ricos, não é o tesouro desta terra. O tesouro que nós encontramos o cântico também diz: ninguém pode tirar, ninguém pode tomar. E é isso que Jesus estava ali com aquela multidão, se oferecendo para aquela multidão pobre, que não tinha nada. Eles iam comer o pão, mas iam voltar a ter fome. Mas o que ele daria depois, ninguém tiraria, porque você não tira dinheiro suficiente de alguém muito rico, não é verdade? Se um pobre toma um golpe, que hoje, enquanto a gente está falando aqui, nesse exato momento, tem gente se empenhando em dar um golpe em alguém, desenvolvendo alguma técnica. Se pega uma pessoa pobre, a pessoa fica desesperada, porque afinal de contas não tem nada. Quando perde, perdeu tudo que tem, né? Mas o rico, se toma um golpe, é só uma mordidinha, não é verdade? É um pouquinho que tira, não faz diferença nenhuma. E quando Jesus se oferece como tesouro, quem pode tirar aquilo que nós temos? Nada e nem ninguém. Por isso nós somos muito ricos. Amém, irmãos e irmãs? Você e eu somos riquíssimos, porque Ele deu, e se deu, e Ele é o nosso tesouro. Jesus queria ensinar isso para aquela multidão faminta, tanto física como espiritualmente, porque eles buscavam em Jesus uma solução para problemas, mas Jesus sabia que eles ansiavam por algo mais profundo. Mas Ele estava ali, se oferecendo, se dando para aquela multidão que está faminta. E nós também, embora saibamos que nós temos esse tesouro riquíssimo, o ser humano necessita, em muitas áreas da sua vida, ser saciado na sua fome. E aqui a gente percebe na Bíblia que muitas vezes também nós nos encontramos em situações semelhantes àquela multidão, porque nós somos aqui. Tem um irmão aqui na igreja, o Catopazio, que diz: pastor, nós sabemos tantas coisas, mas ainda estamos neste plano, né? Esse plano às vezes nos atrapalha. Eu falo, é verdade, esse plano às vezes nos atrapalha, porque nós somos ainda limitados por essa terra, pelo pecado e tantas coisas. Mas é por isso que Jesus veio. Quando muitas vezes nós nos encontramos semelhantes àquele povo, buscando respostas, soluções para as nossas dificuldades, para os nossos dilemas, para as nossas crises, e nós temos várias delas, não é verdade? Você passa por alguma crise aí, esse 2024 que está acabando? Quantos passaram por alguma crise aí? Erga a mão, vamos ver. O resto ninguém passou, né? Quantas crises nós passamos, mas vencemos. Não tem nada. A gente, com o passar do tempo, ou nós nos tornamos angustiados, ou nós nos tornamos amargos, ou nós nos tornamos experientes e abençoados. No reino de Deus e na escola da fé, nós aprendemos a ter experiência com as coisas, de forma que cada crise, cada sensação que você passa de forma ruim, você aprende, supera por causa de Jesus, e isso vai se transformando em lições, de maneira que quando vier uma outra crise, você permanece sereno,
você permanece tranquilo. Por quê? Ora, já passei por tantas coisas e não vai ser agora diferente que Deus vai me abandonar, não é verdade? Então, se 2024 passou, vai vir 2025, pode vir o que for, estaremos sempre suportados, né, com a mão de Jesus na nossa vida, não é verdade? E aqui, Jesus faz assim, Ele se oferece lá como resposta àquelas multidões. Mas o importante, queridos, é saber e reconhecer que assim como aquela multidão, nós também podemos muitas vezes nos sentir famintos, perdidos e desesperados. Isso é natural do ser humano, porque como diz o nosso profeta aqui da igreja, nós ainda estamos neste plano, e esse plano não tem jeito, né? Esse plano, quando não é a gente que está mal, é alguém que a gente conhece, que está passando por dificuldade. Mas uma coisa é assim mesmo, certo? E outra coisa Jesus está conosco. Não é assim? Às vezes a gente irrita as pessoas quando vem contar alguma crise, algum problema, a gente fala, meu irmão, é assim mesmo. Como é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Que é assim mesmo com todo mundo, porque às vezes nós achamos que as coisas acontecem só com a gente. E nós achamos mesmo, porque a gente só se enxerga. A gente enxerga um pouquinho, estreito. Tudo acontece só com a gente. Mas não é só com a gente. Isso acontece comigo, com você e com os milhões de seres humanos que estão por aí. A diferença é que você pode dizer assim, é assim mesmo, mas Jesus está no meio dessa multidão que somos nós. Amém, queridos? Como é bom isso, né? Como é bom essa presença de Deus em nossas vidas. É a presença. E aqui, que deve ficar na minha mente, na sua mente, não é tanto a multiplicação de pães e peixes, mas é a presença. É a presença daquele que tem noção de todas as coisas. Amém? Ele tem noção. Mesmo que você não veja e não sinta, porque a gente não pode ver e nem sentir, porque isso não é âmbito da fé. A fé é eu creio, mas Ele está conosco. O verso 9, muito interessante, a Bíblia diz assim: Filipe disse, 200 denários não bastam para cada um tomar um pouco, a fim de que comam. Filipe olhou para o dinheiro e disse assim, olha, nem que a gente tivesse 100 mil reais aqui, não ia dar para esse povo aqui, tinha que ter muito mais, porque é muita gente, e é muita gente, né, irmãos? Não é muita gente? É caro, o povo é caro. Faz uma festinha aí e contrata um buffet e fala assim, quanto que é por pessoa? Você vai falar assim, meu Deus, eu estava pensando em convidar 100, eu vou convidar só 20. Não é assim que funciona? Vou convidar só 20. E quando você vai numa festa, aquele 200 pessoas, 300 pessoas, e você sabe, né, porque a gente é calculista, a gente calcula as coisas, meu Deus, isso aqui deve custar muito caro. Pois é, era essa matemática que Filipe estava fazendo. Não dava para pagar, cada um custa muito, mesmo 200 denários para cada um. 200 denários, meus irmãos, vocês não têm noção de quanto era na época. Denário era dinheiro bom. E aqui, diante dessa imensidão dessa multidão, ele expressa essa impossibilidade de suprir a necessidade de todos. Mas essa não era a conta de Jesus. Jesus demonstra ali o seu poder divino da multiplicação. Eu lembro dessa cena daquela série The Chosen. Assistem? Assistiram? Tem uma das cenas que é a multiplicação, essa cena aqui. E aí os discípulos estavam com os cestos, e eles começam a dar, só que quando eles começam a distribuir, não acaba. Não acaba nunca, não acaba. Vai e não acaba, e quando eles menos esperam, o cesto está enchendo de novo. E eles olham para baixo, está cheio, não acaba isso, ele vai dando, não acaba, não acaba. Muito interessante, a matemática de Jesus é essa multiplicação, né? Os peixes e os pães viraram pipoca, estourando dentro daquele cesto, daquele balaio. É balaio que fala aqui? Balaio é o camará, né? Daquele cesto todo. E ele estava indo, né? O seu poder, mostrando ali a providência e tudo. Mas sabe, irmãos e irmãs, Jesus é muito sensível.
E é isso que é importante. Não é tão importante a multiplicação daqueles pães e dos peixes, mas o importante é a presença de Jesus e a sua noção das coisas. É isso que a gente pega da história e da experiência da vida. Jesus havia pregado muito tempo, pregação longa, mas a pregação de Jesus ninguém queria ir embora. Não é que nem a minha, que vocês já estão esperando, cadê o terceiro ponto para encerrar, né? A pregação de Jesus era longa e era comida, o povo estava ouvindo aquilo, não queriam parar de ouvir, mas o corpo cansa. E aí os discípulos disseram, vamos mandar eles embora para comer, depois eles voltam. Mas Jesus não é insensível, ele tinha noção das coisas. Ele estava pregando, mas ele tinha noção. Noção da canseira, noção do tempo, noção de que ele estava falando bastante, mas aquela sua fala era a fala que também produzia cansaço, fome. Porque se há uma coisa que dá uma fome danada, é não fazer nada. Você concorda comigo? Fica em casa de férias, você come o tempo inteiro, né? Mas dá uma fome que ficar sem fazer nada dá uma fome daquelas. Vai trabalhar, você lembra de comer 2 vezes por dia, 3. Tá certo? Então ficar ali sentado dá muita fome. E ali Jesus sabia do cansaço. E ele, consciente de que eles desmaiariam no caminho, falou, não, nós vamos dar comida para eles comerem. É isso que ele falou. É Jesus que tem noção. Às vezes parece que as pessoas não têm noção. Esse dia eu conversava com um irmão aqui que ele falou que ele disse que tem gente que toma uma decisão muito rápido, né? Aí eu disse, olha, eu não tomo decisão muito rápido. O caminho mais curto é aquele mais longo às vezes, para chegar ao objetivo. Mas eu tenho noção de tudo, né? Você sabe, você vê tudo, tem noção de tudo, sabe o que precisa ser feito, sabe o que não precisa, sabe o que é mais, sabe o que é menos. É a noção que a gente tem das coisas. E muitas vezes parece que a gente não tem noção. Jesus estava ali desta maneira. Ele estava falando, estava pregando, estabelecendo o reino, mas ele tinha noção de que havia na frente dele um povo cansado, um povo sofrido, que deveria comer antes de ir embora. Jesus não é sem noção. E às vezes a gente fala muito isso, né? A pessoa é sem noção, né? Não fala? É sem noção a pessoa. E tem muita gente sem noção mesmo. Um sem noção mandaria o povo embora e um terço não voltariam, porque ou estaria muito cansado, ou não queria repetir a experiência, ou como diz a Bíblia, podia morrer no deserto. Mas Jesus tinha noção, porque Jesus tem noção. Ele falou, não, vamos fazer e dar para comer a esse povo. E vamos dar para eles, porque eles saiam saciados. Eles precisam, eles estão com fome, eles estão com sede. Matemática não é problema meu, é problema seu, porque eu não lido com matemática, eu lido com a situação das coisas. Porque ele tinha poder. Esse tempo atrás saiu uma reportagem, depois se você tiver curiosidade, você busca lá na internet. A ciência explica a multiplicação dos pães e dos peixes. A multiplicação dos peixes. Alguém viu? Ninguém viu. Procura lá na internet, viu, Ed? Você que é interessado aí, professor, graduado. Procure lá. Aí eles estavam dizendo a explicação, que de vez em quando, tempos em tempos, uma espécie de corrente de vento passa, e a corrente de vento tira da água e concentra o oxigênio da água a um lugar só, de forma que tira o oxigênio de várias partes do lago ali, da Galileia. E aí os peixes sobem tudo para um lugar só, e geralmente eles vão para a beirada. E eles observaram esse fenômeno em 2012. E aí começaram a estudar e disseram, lá na época de Jesus também, aconteceu isso. Aí ele fala, a ciência explica. Tudo bem. A ciência explica todas as coisas, não é? A ciência explica isso, a ciência explica o surgimento do universo, a ciência explica tudo. Mas nós que entendemos pela fé das coisas, sabemos que Deus pode fazer todas as coisas. É o jeito de ser feito. É o jeito de ser feito.
Agora, é mais interessante ainda, como que a ciência explica que naquele momento, naquela situação que não pegavam nada, aquele momento em que chega Jesus, aquele momento em que Jesus diz, joga para este lado, aquele exato momento aconteceu o fenômeno. É como você, eu sei que vocês vão fazer isso, mas é como você jogar hoje na Mega Sena da virada e falar, eu vou ganhar, dia 2 de janeiro estarei milionário. É a mesma coisa. Quem jogou aqui? Não precisa falar. É a mesma coisa. É igualzinho. Jesus faz as coisas, os fenômenos como Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém, irmãos e irmãs? E mais importante, irmãos e irmãs, assim como Ele fez aquilo naquele momento, você e eu devemos saber que, embora nós passamos por toda a nossa vida neste plano, com as nossas dificuldades, os nossos dilemas, os nossos desafios, Jesus está no meio de nós, em nós, e Ele não é uma pessoa sem noção, mas no momento certo, você verá a sua ação milagrosa na sua vida. Amém, irmãos? Porque Ele está ali, Ele está ali, Ele está aqui, e no momento certo, quando precisamos, quando oramos, e quando estiver na sua vontade, Ele vai agir imediatamente, do jeito que Ele quiser, e a gente não precisa viver ansioso, porque Ele tem noção. Amém, amados? Ele tem noção. E eu observo o Bonerges lá em casa. Eu sempre estou contando a experiência do Bonerges. Vou contar mais uma vez. Sabe o Bonerges, né? Ele tem um senso de matilha muito grande. E ele sabe que lá em casa tem um macho alfa que sou eu. Ele elegeu como macho alfa. E não sei se vocês sabem, mas os animais, quando o alfa está comendo, os beta ficam na deles, para não levar uma mordida, certo? E ele faz exatamente assim, enquanto eu como, ele vai para um lugar um pouco distante de mim, vira a cabecinha para o outro lado, contrário a mim, e fica com o radar ligado, até o momento que eu falo assim, toma. Quando eu falo toma, parece que ele está dormindo, mas é só falar toma, ele aparece perto de mim imediatamente como um relâmpago. E às vezes, ele não pede, ele não late, não chora, ele fica quieto quando tem fome, e eu sei quando ele está com fome, eu vou lá, então coloco e ele come. Se ele tivesse um dono sem noção, ia passar fome, mas ele conta com a minha noção, enquanto ainda as faculdades estão ainda funcionando bem, à base de ômega 3, enquanto ele sabe que eu tenho noção, ele está tranquilo, porque ele fala, ele tem noção. Sabe, irmãos e irmãs, eu vejo também a minha vida e a sua vida desse jeito. Você passa fome, necessidade, dificuldade, em tantos momentos, em tantos lugares, mas eu sei que o meu Deus tem noção. Eu sei que Ele está observando atentamente a minha vida, a sua vida. Não é verdade? Eu sei que Ele faz isso. Eu sei que Ele honra. Muitas vezes quando você é desonrado. Tem uma canção da Sônia Hernandes que eu acho maravilhosa, Dupla Honra, você conhece? Deus tem, como é o começo? Deus prepara para mim frente ao inimigo. Aí ele fala, quando a gente é desonrado, Ele dá dupla honra. Isso acontece no tempo de Deus, às vezes não é neste ano, às vezes não é no ano seguinte, às vezes não é nesses 10 anos, não é naqueles 15 anos, mas de repente lá na frente você vê a sua vida restaurada. Por quê? Porque você experimentou a dupla honra de Deus, em quê? Na sua fidelidade, na sua fé, na sua devoção. O que eu vou dar para Ele? Eu dou para Ele só o que eu posso, é minha devoção, não tem nada mais a dar para Ele. E quando Ele olha para você e para mim, Ele fala, filho, filha, eu vou te honrar,
e vou te honrar no meu tempo, porque o teu tempo não é o meu tempo, e se for no seu tempo, você não vai saber aproveitar, melhor que seja no meu. E é por isso que Moody, um escritor muito famoso do passado, ele dizia: não existe decepção para aqueles que enterram sua vontade na vontade de Deus. Amém, queridos? Você é uma pessoa decepcionada? Se você é uma pessoa decepcionada, você está vivendo pela sua vontade aquilo que você quer. Se você é uma pessoa serena e tranquila, você é alguém que enterrou a sua vontade na vontade de Deus. E às vezes, até nas tragédias, você diz: Deus quis assim, mesmo que Ele não tenha querido isso. Eu sei que muitas coisas as pessoas falam que Deus quis e não quis nada, não é? Ah, morreu no acidente de trânsito, Deus quis. Deus quer que alguém morra em acidente de trânsito? De jeito nenhum. Mas até para essas pessoas que na sua inocência e pureza de coração dizem assim, elas são mais felizes, e Deus vai restaurar, e Deus honra. Amém, amados? Jesus não é maravilhoso? É ou não é? Você acha isso também? Diga a pessoa do seu lado aí, diga: Jesus é maravilhoso, querido. Ele é maravilhoso. E eu amo Jesus por causa disso. A gente entende que às vezes estar em lugar como aquela multidão de fome e desespero não significa que Deus não está presente. Ele está presente e Ele tem noção. Irmãos e irmãs, no verso 35 de João 6, aí Jesus fala isso, né, de modo tão precioso. Assim, vamos ler junto? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí Jesus vai mostrar para eles que Ele é o seu tesouro. Os apóstolos estavam na Porta Formosa lá em Atos, quando chegou alguém pedindo dinheirinho. Eles não tinham dinheirinho, eles eram riquíssimos, mas eles não davam com espécie. E eles disseram: olha, eu não tenho dinheiro, é Deus que nos sustenta, porque se há uma coisa que Jesus fez, foi ensinar os discípulos a serem sustentados pela fé. Esse foi aquilo que Jesus ensinou para eles. Mas ele disse: eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu te dou, eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, o nome de Jesus. O nome de Jesus é doce, não é doce? Para aquele que crê, não tem nome diferente. Para aquele que experimentou a realidade do novo nascimento, da vida com Ele, de ser feito de novo, ele vê, ele ouve Jesus, e quando ouve o nome de Jesus, aquilo soa muito doce, soa muito gostoso, porque Ele é a fonte de tudo, a fonte de todas as coisas. E quando você ouve Jesus, você diz: Ele me salvou, Ele é o pão da vida, Ele é o tudo, Ele é o eu sou Jesus, esse é o nome. Jesus é aquele nome, Yeshua, mas Yeshua é vou falar uma coisa aqui, depois eu explico de novo, né? Jesus é uma como é? Apócope, desculpa. É uma acópoque. O que é o apócope? É Roberto, como você chama de Beto. Beto é apócope, Roberto é o nome. Yeshua é o eu sou, mas Jé é o apócope de Yeshua, de eu sou, de Jeová. Jeová é Jé. E Sus é aquele que salva, Jesus. E Ele falou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que coisa boa, irmãos e irmãs. Essa é a realidade espiritual, e Jesus se apresenta assim como o pão da vida, o que sacia fome e sede eterna do nosso interior.
Quando o nosso interior está bem, tudo está bem, nessa aí. Quando o nosso interior vai bem, quando nós estamos ajustados dentro, tudo vai bem, não tem nada que vá mal, mesmo que as circunstâncias vão mal, mas você começa a enxergar as coisas de outro jeito. E quando Jesus, Ele nos sara, Ele nos sacia a nossa fome de existência, a nossa sede de vida, tudo vai bem, porque a comida que Ele oferece não é apenas para o corpo, não é o pão da padaria, que você come e logo tem fome de novo, né? E o carboidrato é isso, né? Você come, ele dura pouco a saciedade, comer de novo, mas Jesus não é, Jesus é mais do que isso, Ele é o pão da vida nossa, da minha vida, da sua vida, Ele é para o Espírito, Ele é por tudo, e é por isso, sabe, irmãos e irmãs, que neste mundo de tantas promessas, ofertas, desejos, sem fim que nós temos, Ele nos chama para buscar nele a nossa satisfação, nos alimentarmos da sua palavra, do seu amor, para que a gente encontre paz, propósito e vida em abundância. Amém, amados? É isso. Vai vir um ano 2025, tudo bem, é só mais um ano. Para nós que temos a eternidade, é só mesmo mais um dia, mais um ano, mais nada. Uma forma de contar as coisas, porque o mais importante é que Jesus está no meio. Jesus está presente, na multidão, na minha casa, no meu trabalho, quando eu pego o ônibus, quando eu estou no calçadão, quando eu estou pensando, quando eu estou fazendo meus planos, Jesus está presente, e Ele é uma pessoa de noção, amém? Ele é isso tudo para nós, e é por isso que aqui João capítulo 6, mostra para nós, né, a gente se lembrar novamente, que mesmo no meio das dificuldades, às vezes das situações difíceis e desafios, Ele estará sempre presente, para nos sustentar, nos fortalecer, porque Ele é o pão da vida, capaz de saciar todas as nossas necessidades, e nos conduzir seguramente pela eternidade, amém? Que Deus nos abençoe ricamente, né, nesse tempo, nós podemos cantar, e nós vamos orar ao Senhor, né, queridos irmãos e irmãs. Queria convidar você para esse momento de oração, diante de Deus, da sua vida, você que às vezes está como aquela multidão, pensando nas coisas, e achando que está lutando sozinho, lutando sozinha, que nesta manhã você sabe que você não está sozinho, Jesus está com você, Ele tem noção de tudo o que se passa com a sua vida e com a minha vida, amém?